Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Hashtag sextou. Estamos aqui mais uma vez, juntos, já próximo do final de semana. Espero que você já tenha ainda mais um gás para aguentar mais um dia. Então, vamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos finalizar a questão das lendas e vozes culturais e vamos agora para a parte gramatical. Vamos falar sobre as transitividades verbais, os tipos de verbos na oração. É bem interessante. A partir de agora eu quero deixar bem claro para vocês que o bicho vai pegar. Então vamos lá. Página 36. Vamos responder ali as últimas questões e aí nós vamos entrar nas questões dos tipos de verbos na oração. Vamos lá? Vamos lá. Aí a continuação das atividades. Se liga aí na 16, tá, gente? A 16, ela é pessoal. Vamos para o nosso assunto de hoje, gente. Vamos conhecer os verbos de ligação. Vamos lá. Os verbos de ligação não informam nada sobre o sujeito. Eles têm apenas a função de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Por exemplo, a moça era acanhada. Aí vem, quem é o verbo? O verbo de ligação é aí, ó, era. E quem é o predicativo do sujeito? Acanhada. O predicativo nominal era acanhada. Então vamos lá. Observe que nesse período há uma atribuição ao sujeito, que o sujeito é a moça, né? Uma característica acanhada. Então se liga aí. O verbo ser tem a função de estabelecer uma relação entre o sujeito. Quem é o sujeito, gente? A moça. E a característica dada a ele, ou seja, ao sujeito, tá? Essa característica exerce o papel de predicativo do sujeito. Aí vem o predicativo do sujeito é a característica que define ou modifica o sujeito. Se liga nesse bizu aí, tá? Por favor. O predicativo do sujeito é a característica que define ou modifica o sujeito.
Tranquilo, vamos lá. Ele é chamado de predicativo porque faz parte do predicado, mas não acrescenta nada ao verbo. Por isso que observe aí que está até bem destacado. E sim ao sujeito. Nesse caso, o predicado é nominal, certo? Por que é nominal? Porque está ali dando uma característica ao sujeito, tá, gente? Vamos lá. E aí vem a estrutura. Essa estrutura está lá na página 36 e ela continua na página 37. Vem, primeira estrutura, lá, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Por que o predicativo nominal, professor, está logo abaixo? Porque o predicativo nominal é toda aquela parte do predicado. Então, tudo isso aí é o predicado nominal, certo? Vamos lá. E os verbos de ligação? Quais são eles? Vou tentar fazer uma musiquinha aqui para vocês, para ver se grava, você fica na sua cabeça. Ela é mais ou menos assim. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, virar, viver, continuar, tornar-se, andar. Vou de novo. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, virar, viver, continuar, tornar-se, andar. Gravou? Quer que eu faça mais uma vez? Faço mais uma vez. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, virar, viver, continuar-se, tornar-se a andar. Se liga nisso daí, gente. Esses são os principais verbos de ligação. Vou para outra parte agora. Os verbos significativos. Os verbos significativos expressam eles mesmos uma informação diferente dos verbos de ligação, que estabelece uma relação entre o sujeito e o predicado do sujeito. Exemplo: meu pai e minha mãe ralharam comigo. Sujeito: meu pai e minha mãe. O verbo significativo: ralharam. O predicativo verbal: ralharam comigo. Professor, por que nesse caso ele é um predicativo verbal e não é um predicativo nominal? Simples, porque nesse caso não é um verbo de ligação. Não tem ser, estar, permanecer, parecer, ficar. Não tem virar, não tem viver, não tem continuar, não tem tornar-se e também não tem andar. Eu quero que você se liga também nessa parte, que é a questão da observação. Se liga só. Os verbos de ligação são seguidos de um adjetivo. Já os verbos significativos, em geral, tá, gente? São seguidos de uma expressão de lugar. Ou seja, normalmente os verbos de ligação eles vão dar o seu próximo passo ali na oração ou na frase é ali um adjetivo, certo? Já os significativos, no caso, eles não são. Então, você pode encontrar, às vezes, ali um andar, vamos dar um exemplo, mas ele não é um andar, ele não é um andar com um adjetivo. Vamos supor, vamos dizer, fulano anda mancando ou anda bonito. Vamos dar um exemplo. Isso é um adjetivo. Esse aí, no caso, esse anda já é um verbo de ligação. Já no caso, ele pode também, no caso, vamos supor, anda até a casa. No caso, o lugar é uma expressão de lugar. Então no caso, esse andar não seria um verbo de ligação. Então, isso é uma coisa que você vai ter que se ligar, tá? Embora você possa encontrar esses principais verbos, né, de ligação, que eu acabei de cantar aqui para vocês, eu acredito que possa ter ficado na sua mente. Embora eles possam aparecer em outras frases, você tem que se ligar nessa observação, tá, gente? Se após o verbo de ligação aparecer um adjetivo, e o que é adjetivo, professor? Volte algumas páginas aí, né, ou no livro anterior, você vai encontrar o que é o adjetivo.
Então, em algumas aulas também já falei sobre adjetivo e também de locuções adjetivas. Então, se nesse caso, após ali no verbo de ligação aparecer um adjetivo, beleza, aquele verbo é um verbo sim de ligação. Mas, se mesmo ali apareceu entre eles, esses que eu falei para vocês, dos verbos de ligação, não aparecer um adjetivo, no caso, não é um verbo de ligação. Seria, no caso, um verbo até significativo, certo? Então, por favor, faça as atividades que está lá na página 37 a 38, certo? Vamos para a mensagem? Vamos para a mensagem? Vamos lá! O espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Quem disse isso foi nada mais nada menos que Albert Einstein, o físico alemão, certo? Gente, bom final de semana, se descanse aí, faça as atividades e você já sabe, próxima aula eu coloco aqui para vocês as nossas respostas, tá bom? Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, estudando bastante. Hoje, aula relativa ao dia 28 de agosto, aula de matemática, e nós vamos continuar falando sobre ângulos e triângulos, dessa vez ângulos opostos pelo vértice. E você pode acompanhar a partir da página 30 do livro didático. E lá na página 30, há essa imagem, onde é descrito que as estruturas de prédio é comum usar o formato do triângulo, uma vez que ele dá rigidez à estrutura. O formato do triângulo é comum em construções, não à toa. Tetos de casas têm formato de triângulo. Quando caminhamos, formamos a figura do triângulo para dar estabilidade à caminhada. Então, observe as duas estruturas, na estrutura as duas retas concorrentes e os ângulos formados por elas. Ao medirmos os ângulos indicados na fachada do edifício, podemos perceber que os ângulos opostos são semelhantes. No caso, A e D, B e C. A e D, B e C são semelhantes do mesmo jeito que se você usar uma tesoura, você vai ver que eles têm aberturas iguais, têm medidas iguais. Se você usa uma tesoura, deixa ela aberta, os ângulos que são opostos entre elas acabam tendo a mesma medida. A parte que está cortando e a parte que está fechando é igual. E a parte de fora, aberta, também tem a mesma medida. Quando você abre a tesoura, alguns ângulos aumentam, outros diminuem. Quando você fecha, outros aumentam e diminuem. No entanto, aqueles que são opostos, lá onde há a junção da tesoura, têm a mesma medida. Seguindo esse mesmo conceito aqui, se você imaginar que isso aqui é uma tesoura, se eu fecho, esse ângulo reduz, esse reduz em uma medida igual. Esse ângulo aqui vai abrir e esse ângulo vai abrir também em uma medida igual. Então, esse conceito de ângulos opostos pelo vértice, se você tiver alguma dificuldade de lembrar no futuro, lembre-se do uso da tesoura e dos segmentos que as duas lâminas da tesoura formam. Aqui a gente tem uma representação geométrica. Os dois ângulos são denominados opostos pelo vértice. A gente chama de OPV ou OPV maiúsculo, né? O.P.V. minúsculo ou OPV em maiúsculo. Esse conceito, as duas coisas falam a mesma coisa, que é ser oposto pelo vértice. É quando tem um vértice em comum e os lados dele são semi-retas opostas aos lados do outro. Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, isso é, são congruentes. Aqui a gente tem um ponto V, que é igual ao que tem aí no seu livro. E desse ponto V parte uma reta em dois sentidos, A e D. E parte uma outra reta em dois sentidos, sentidos B e C. E daqui a gente pode observar que há 4 ângulos, todos eles nessa região, onde um ângulo A e C são opostos, D e B são opostos também. A gente pode considerar que a medida de BVD é igual à medida de AVC,
usando esse símbolo que é um igual com 3 linhas, que é um símbolo de congruência. Ou podemos simplesmente dizer que o ângulo A é igual ao ângulo C, que está aqui. BVD por conta de que ele passa por B, V e D. AVC por conta de que ele passa por A, V e C. Ou apenas esse AVC é o C. E o BVD é o A. Aqui dizemos que eles são iguais com o símbolo de igualdade, porque eles possuem a mesma medida em grau. Aqui nós usamos o símbolo de congruência, porque apesar de serem diferentes, eles são semelhantes. Eles são diferentes por estarem em lados opostos. A mesma coisa vale para o AVB, que é esse ângulo aqui, vale para o CVD, que é esse ângulo aqui. Ou simplesmente podemos chamá-los de D e B, que por serem opostos pelo vértice, possuem a mesma medida de ângulo. Eles são diferentes por estarem em posições diferentes, mas eles são iguais, igual aos seus primos da linha de cima. Esse símbolo, como eu disse, representa que os ângulos são congruentes, não quer dizer igualdade. E agora, acompanha com o exercício após essa explicação. O exercício 1 da página 30 diz que, de acordo com a figura, responda as questões propostas. Aí tem aquela figura ali de fundo preto e linhas amarelas. No seu livro está diferente, mas eu coloquei assim para destacar. Ele pergunta quais são os pares de ângulos que são suplementares, ou seja, a soma deles tem que ficar numa posição em que eles formem 180 graus. São eles C e B, A e B, A e D, D e C. Se você observar A e B, ambos estão perto um do outro. A e B também, A e D e D e C. Fica um colado com o outro. Uma vez que você soma, ele vira um ângulo raso. Quem são os ângulos congruentes? Dessa vez é C com A e D com B. Porque são opostos pelo vértice, estão em posições opostas. Item B do exercício. Se A mede 35, quanto mede C e quanto mede B? Se o A mede, eu disse 35, eu quis dizer 53, perdão, 53 graus. C mede a mesma medida que A, ele mede 53 graus, porque são opostos pelo vértice, A com C. Observe a imagem. A medida de B. A está colado com B, igual foi dito lá no item A do exercício, voltando ali na linha de cima. Então, A está colado com B, isso quer dizer que a soma deles é 180. Para encontrar a medida de B, nós subtraímos 180 menos 53, que é a medida de A. O resultado que der é o valor de B. Então, como B é suplemento de A, logo 180 menos 53 será igual a 127, que é a medida de B, De B, perdão. A gente sabe a medida de A, que é 53. Agora a medida de B será 127. Observe aqui a reta do ângulo raso que forma 180 graus. E agora, com esses exercícios vistos após essa aula e a aula anterior também, são todos assuntos que estão conectados. Peço que você vá lá na página 30 e 31, faça os exercícios que encontrarem. Se precisar, assista a aula anterior também. 7º ano, agradeço sua participação e até a próxima aula. Vamos então a mais uma aula de história, né, 7º ano? Nessa aula de história a gente vai fazer a correção da página 33, o que já conquistei, o que vocês conquistaram, referente ao nosso assunto sobre a colonização portuguesa na América. Vamos lá então a correção da nossa atividade. Nós temos aí, né,
a introdução, que é a capa do nosso conteúdo, falando sobre a catequização no caso, né, das pessoas que habitaram as nossas terras também. Lá na página 33, o que já conquistei, na primeira questão ele vai perguntar o seguinte: a colonização na América teve início logo após a chegada dos portugueses? Justifique sua resposta. Aí nós temos lá, não, os portugueses continuaram mais interessados no comércio com o Oriente, visto que nas terras da colônia não foram encontrados metais preciosos. Então, lembra que eu falei para vocês que de início eles aí não tiveram interesse nenhum em colonizar aí o nosso território, né? Só depois da crise do comercial com as Índias, aí a questão. Número 2, ele vai perguntar o seguinte: por que Portugal resolveu iniciar a colonização na América? Também por causa da diminuição da lucratividade no comércio com as Índias, das tentativas de invasão no território americano e da possibilidade de encontrar riquezas, ouro e prata, certinho? Questão número 3. De acordo com o contexto histórico estudado, qual o significado da expressão homens bons? Aí nós temos lá. Eram membros da elite que ocupavam o cargo de vereador nas câmaras municipais, cuidando do cumprimento das leis e das determinações da monarca. Então, aí o significado da palavra homens bons para os portugueses. Questão 4. A primeira riqueza natural da América explorada pelos portugueses foi o pau-brasil. Para quais finalidades ele era comercializado? Aí nós temos para a extração do pigmento, a tinta, vermelho na construção naval e para a fabricação de mobiliários finos e ornamentais. E esses materiais eram vendidos bem caros, hein? Nós temos aí a questão número 5. Na questão número 5 você vai associar corretamente. Aí eu coloquei para vocês, né? Expedições guarda-costas, donatários, Martim Afonso, Foral, Pernambuco e governo geral. Qual a característica de cada um deles? Nós temos aí expedições guarda-costas, expedições que tinham como objetivo proteger a costa brasileira de possíveis ataques estrangeiros. Donatários, titulares da capitania com vários direitos, deveres sobre o seu território. Martim Afonso, fundador da Vila de São Vicente. Foral, né? Qual o significado aí? Um dos documentos que oficializava a doação da capitania ao seu titular. Pernambuco, uma das únicas capitanias que prosperaram. E governo geral tinha o objetivo de auxiliar na administração das colônias portuguesas na América. Espero que vocês tenham acertado aí. Caso não, façam aí as questões corretamente, tá bom? Então essa daí é a correção da página 33 do livro de vocês. Relembrando aí o que a gente viu, né? Sobre as capitanias hereditárias, o governo geral, como é que eles estavam divididos, né? Ficou ainda vestígios, né, registrados aí em São Paulo, né? O primeiro colégio construído no Brasil. E o comércio atlântico com os escravizados, né? Quando ele vai falar sobre a questão da colonização portuguesa, está falando também do comércio dos escravizados. Então isso daí é apenas um esboço daquilo que vocês já sabem, já estão inseridos aí dentro do assunto, que ele vai falar que junto com os portugueses vieram também quem? Os escravos, e eles trabalhavam para eles, estavam divididos aí dentro dessas colônias, dessas capitanias aí. Então vocês podem fazer a leitura, tá? Sobre essa questão aí do comércio atlântico de escravizados. Por hoje é só. Bom final de semana, bom estudo, beijos e até a próxima aula.